Bom dia, amada e amado do Senhor, passando aqui para deixar uma palavra de Deus para edificar a nossa vida, amém? Abra comigo em Isaías capítulo 5, vamos orar ao Senhor enquanto isso? Pai Santo, Deus de poder e Deus de glória, Santo de Israel, venha ministrar e venha falar conosco no nome de Jesus. Pai, acampa teus anjos ao redor dessa pessoa que vai ouvir a palavra ao meu redor, Pai. Venha me usar como vaso em tuas mãos. Sou pequenina, vaso de barro, Pai, mas venha me usar da tua forma, da forma que o Senhor deseja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Isaías capítulo 5. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha em um outeiro fértil, e a cercou e a limpou das pedras, e plantou de excelentes vides, edificou no meio dela uma torre, e também construiu nela um lagar. Esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém, e homens de Judá, julgai-vos peço entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer a minha vinha, que eu lhe não tenha feito? E como esperado eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas. Então ele tá, que mais podia fazer a minha vinha do que lhe não tenha feito? E como esperado que eu desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas. Então o Senhor fazendo aqui uma pergunta, o que deveria fazer com aquelas uvas bravas, né? Agora, pois, vos farei saber o que eu hei de fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe para que sirva de pasto. Derribarei a sua parede para que seja pisada, e a tornarei em deserto. Não será podada nem cavada, mas crescerão nela sarças e espinhos, e as nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela, porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta das suas delícias. E esperou que exercesse juízo, e eis aqui opressão, justiça, e eis aqui o clamor. Né? Opressão, justiça, e eis aqui o clamor. Ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem herdade em herdade, até que não haja mais lugar, e fiquem como únicos moradores no meio da terra. Vou ler até aqui, depois eu vou falando. Então Deus aqui está dizendo, né, através do profeta Isaías, que ele deu todas as condições para Judá, um povo, né, escolhido dele, um povo ser santo. Ele deu todas as condições para aquele povo ser santo e se frutificar na terra. Mas aquele povo rejeitou as instruções de Deus, recusou, né, ser o que Deus queria que eles fossem, né? Então, aqui também tem o dono da vinha é Deus, né? A vinha é o povo, e o amado aqui, né? Meu amado é Deus, né? A vinha, o povo, e aqui outeiro fértil, né? Então tá falando aqui a respeito eles foram plantados numa terra fértil, eles tiveram algo bom do Senhor e eles não aceitaram, né? O meu amado se refere aqui Jesus quando ele veio e foi rejeitado. Aleluia. Então, mas o povo rejeitou essas instruções, né? Então recusou tudo que o Senhor tinha para oferecer. Deus está deixando bem claro aqui, né? Que ele deixou todas as oportunidades e o que o povo achava que ele iria fazer. Então ele continuou. A meus ouvidos, disse o Senhor dos Exércitos, em verdade que muitas casas ficarão desertas e até as grandes e excelentes sem moradores. Então foi o que o Senhor disse para Isaías, né? Que eles ali, né, estavam ajuntando casas, estavam preocupados com a cobiça, né? Querendo ajuntar ouro na terra e estavam nem preocupados com aquele que necessitava. Estavam preocupados com o seu próprio eu. Então o Senhor estava dizendo que ele ia deixar aquelas moradias desertas, não ia servir de nada. Aleluia. E 10 eiras de vinha não darão mais do que um boato, e um homer de semente não dará mais do que uma efa.
Ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice, e se demoram até a noite, até que o vinho as esquenta. Aleluia. Então aqui o Senhor estava deixando bem claro, né? Aqui no versículo 8, que a cobiça do homem, o egoísmo era o que estava causando a ira do Senhor. E aqui, né? Ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice, e demoram até a noite, até que o vinho as esquenta. Harpas e alaudos e tamborins, pífanos e vinho, há nos seus banquetes, e não olham para a obra do Senhor, nem consideram as obras das suas mãos. Então aqui, né, ai daqueles que zombam, né? Ai daqueles que ficam se embriagando, que fica usufruindo de forma errada aquilo que o Senhor põe na mão deles. Não que era errado tocar ali harpas, né, tamboris, não, de uma forma que fosse para louvar e adorar ao Senhor, mas no meio daquela bebedice, no meio daquelas coisas, já estavam profanando o nome do Senhor. Então estava ali a iniquidade entrando no meio do povo. Eles perdiam ali o controle da sua sanidade, né? E acabava cometendo pecados no meio daquela embriaguez. Então o Senhor estava alertando que isso era uma das iras que estava sendo, né, levantada no coração do Senhor, de ver aquele povo profanando ali através da embriaguez. Aleluia. Versículo 13: portanto, o meu povo será levado cativo por falta de entendimento, e os seus nobres terão fome, e a sua multidão se secará de sede. Olha, o meu povo será levado cativo por falta de entendimento. Entendimento do quê? Entendimento da vontade do Senhor, da palavra de Deus. Aquele que não tem entendimento, peça ao Senhor. Aquele que não tem sabedoria, peça ao Senhor, porque é Ele que nos dá, aleluia. O entendimento da terra não vale de nada diante da sabedoria do Senhor. Aleluia. Então aqui, né, o Senhor estava deixando claro. Aí no versículo 18 e 19 diz assim: ai dos que puxam pela iniquidade com cordas de vaidade, e pelo pecado como se fossem com cordas de carros. E dizem: apressa-se e acabe a sua obra, para que vejamos, e aproxime-se e venha o conselho do Santo de Israel, para que o conheçamos. Então aqui, né, eles estavam aqui zombando do poder de Deus, eles estavam zombando de que o Senhor realmente viria e julgar eles, né? Ai dos que puxam pela iniquidade com cordas de vaidade, e pelo pecado como se fosse com cordas de carros, né? Ai daqueles que chamam bom aquilo que é mal. Ai daquele, né, que muda as coisas do Senhor para parecer ser bom. E ainda eles estavam dizendo que venha logo o juízo do Senhor, né? Apressa-se e acabe a sua obra, para que vejamos, e aproxime-se e venha o conselho do Santo de Israel, para que o conheçamos. Então eles estavam zombando ali, né, do Senhor. Eles estavam zombando do poder do Senhor. Aleluia. Aí, aqui no verso 20, ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade luz, e da luz escuridade, e fazem do amargo doce, e do doce amargo. Então aqui está dizendo, né, das corrupções dos padrões morais desse mundo, né? As pessoas estão mudando tudo, né? A imoralidade sexual, agora tantas coisas que fogem dos padrões morais que o Senhor deixou para nós instruído, que é a palavra de Deus para nossa vida, é a Bíblia. E aquele que defende o conceito, o princípio bíblico que defende, né, as leis do Senhor, é tido como amargo, né? Hoje em dia as pessoas pegam aquilo que é doce, amargo, e tornam doce, o que é bom, que é a instrução do Senhor, como se fosse amargo, né? Então aquele que defende ao Senhor, não precisamos defender ao Senhor, mas aqueles que defendem os princípios que o Senhor nos deu, esse vai ser rejeitado pelo mundo. E muitos estão pegando as coisas do mundo e tentando introduzir na presença do Senhor. Isso que chama um mal de bem. O Senhor não quer que o pecado, que a gente venha olhar o pecado com algum olhar bom. Não, a palavra diz não é não. Aleluia.
né? Aqui no 21, ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudente diante de si mesmo, né? A arrogância, né? Aquela pessoa que tem orgulho, que se acha que eu conquisto, eu tenho poder. De nós mesmos, nós não podemos nada. Aleluia, né? Quando Deus pegou Moisés e permitiu ele estar no meio dos sábios, ele foi criado no meio de homens inteligentes, numa grande potência da época. E o Senhor permitiu depois, né, tocou no coração dele, levou ele ao deserto para mostrar para ele que aquela sabedoria vinda pela mão de homem, instrução vinda de mão de homens, não serviria nada. O Senhor precisou levar ele para ficar fora, no deserto, por anos, para que assim ele aprendesse a ouvir ao Senhor, para que ele aprendesse a estar na presença do Senhor, para que ele aprendesse a depender de Deus, para ele ter uma intimidade com Deus. Às vezes o aprender demais é nos afastar do Espírito Santo de Deus, e não é isso que ele quer para nós, né? Porque aquele que muito sabe de si próprio, ele é arrogante, ele é orgulhoso, né? Tem pessoas que é cheia da teologia, mas ela não está cheia do Espírito de Deus. E o Senhor não quer que nós estejamos assim. Amém? Glória a Deus, o Senhor quer a nossa alma por completo. Aleluia. Verso 22 e 23 diz assim: ai dos que são poderosos para beber vinho e homens forçosos para misturar bebida forte. Ai dos que justificam o ímpio por presente e ao justo negam justiça, né? A perversão da justiça. Ali, aqui o Senhor está dizendo, ai, né? Dos poderosos para beber vinho, né? Muitos ali daqueles homens que era instruído por Deus para fazer justiça, eles estavam injustiçando o justo, né? Por presente daqueles que tinham condições financeiras. Eles faziam uma troca por um valor de dinheiro, e não é diferente hoje no mundo. Muitas vezes a gente vê injustiça em troca do dinheiro, oprimindo o pobre, e isso não agrada o Senhor. Aquele que tem menos, ele é injustiçado, ele perde, né? Como sempre as pessoas dizem, a corda estoura para o lado do mais fraco. Então aqui o Senhor estava deixando bem claro, ai daquele, né? Ai daquele que cobiça, ai daquele que gosta de viver na embriaguez, ai daquele que zomba de que o Senhor não fará justiça, ai daquele que gosta da corrupção, ele vem e distorce todos os padrões morais de Deus. Ai daquele que é arrogante e acha que pode por si próprio. Ai daquele que vai perverter a justiça do Senhor. É o que o Senhor está dizendo, né? O que é certo, não tem como, né? O homem querer mudar a palavra de Deus. Em Isaías 51, não, aqui ainda no verso 26 diz assim: e ele arvorará o estandarte. Antes as nações de longe, ele assobiará desde a extremidade da terra, e eis que virão apressadamente. Né? Então aqui Isaías estava descrevendo uma destruição, ó. E ele arvorará o estandarte. Antes as nações de longe, ele assobiará desde a extremidade da terra, e eis que virão apressadamente. Não haverá entre eles cansado, nem claudicante, ninguém tosquenejará, nem dormirá, não se lhes desatará o cinto dos seus lombos, nem se lhe quebrará a correia dos seus sapatos. Aleluia. Então o Senhor estava usando o profeta, né, Isaías, para descrever como seria a destruição do povo. Aleluia. A destruição de Judá por uma nação distante, uma nação que viria e iria tomar a força, né? Para lutar com aquele povo, né? E foi assim, Judá foi saqueado pelos povos, pelo exército assírio, né? Em 701 antes de Cristo. Então, Deus, ele vem mostrando que naquela época também aquele povo estava enfraquecido pelos seus pecados. Eles não tinham como lutar. Então Isaías estava mostrando o que iria acontecer. E foi o que aconteceu. Aquele povo foi saqueado, né, pelo exército assírio. E então Deus está mostrando para o povo hoje em dia. Isso está registrado para que nós venhamos entender que assim como um povo escolhido dele, no passado Deus permitiu ser saqueado, permitiu ser levado cativo,
O Senhor, ele tem alertado o teu povo. Então o Senhor alertou por muitas das vezes até permitir vir esse exército de longe e ali então tomar, né, aquele povo, destruir ali Judá, saquear, né, Judá. Então Deus está mostrando que nós devemos nos voltar a ele, né? O povo não pode voltar ao Egito, não pode permitir o pecado enfraquecer. Então devemos tirar todo o pecado do nosso meio, estarmos fortes em Cristo para vencer o dia mau, pois sabemos que o juízo de Deus virá, porque o Senhor não gosta do pecado, aleluia, ele abomina o pecado, mas que nós possamos estar forte debaixo das asas do Deus poderoso, o Altíssimo, o grande eu sou, aquele que nos, né, criou, aquele que nos instrui, que a gente possa tirar do nosso meio todo o pecado, tudo aquilo que não agrada ao Senhor, que a gente possa olhar para dentro de nós e tirar como exemplo desse povo que estava ali deixando o Senhor enfurecido, porque Deus deu todas as condições para ser, né, ali um povo que desse uvas boas, que você seja uma pessoa que dê fruto bom, né? Que se tem algo que possa te impedir de ser esse fruto bom, o Senhor está dando um alerta. Olhe para dentro de si e muda, transforma, peça a misericórdia do Deus poderoso e santo. Todos os dias precisamos da misericórdia do Senhor para não sermos consumidos. Em Isaías 51 diz assim: ouve-me, vós que segues a justiça, que buscai ao Senhor, olhai para a rocha de onde fostes cortado, e para a caverna do poço de onde fostes cavado. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz, porque, sendo ele só, eu o chamei e o abençoei e o multipliquei, porque o Senhor consolará Sião e consolará a todos os seus lugares assolados, e fará o seu deserto como Éden, e a sua solidão como o jardim do Senhor. Gozo de alegria se acharão nela, ações de graças e voz de melodia. Olha que lindo o Senhor dizendo: ouve-me, povo, ouve-me, vós que querem seguir a justiça. Buscai ao Senhor, né? Buscai e olhai para a rocha que é Jesus de Nazaré. Olhai para o Santo de Israel, aquele que veio para resgatar. Ele foi o resgate de muitos. Olhai o exemplo de Abraão, o vosso pai, nosso pai na fé, Abraão. Olhai como ele era, né, já velho, avançado em idade, e assim Sara concebeu filhos na sua velhice. Olha quanta coisa Deus fez de bom, o Senhor alertando o povo. Porque sendo ele só, eu o chamei e o abençoei e o multipliquei. O que o Senhor está dizendo? Ao olhar de Abraão, ele podia dizer: eu sou sozinho, eu não consigo, eu não posso, mas o Senhor o chamou, aleluia. O que o Senhor está dizendo? Aumente a tua fé em mim, creia no que eu estou dizendo, vinde para a rocha que é Jesus, né? Tem exemplo Abraão, né? A quem eu chamei, a quem eu escolhi, a quem eu multipliquei na face da terra, porque o Senhor quer multiplicar o povo que ama a justiça, aleluia, porque o Senhor consolará a Sião e consolará a todos os seus lugares assolados, e fará o seu deserto como Éden, e a sua solidão como o jardim do Senhor. Gozo e alegria se acharão nela, ações de graça e voz de melodia. Olha que lindo que o Senhor, a promessa que o Senhor diz, né? Ouve-me, se você ouvir ao Senhor, todas essas bênçãos te alcançarão, todas essas promessas chegarão até a tua vida, né? Ao invés de você ser saqueado pelo inferno, você vai ser agraciado pela graça de Deus, você vai ser abençoado pelas graças de Deus poderoso santo. Então o Senhor nos corrige e nos passa um bálsamo, ele nos dá uma esperança, que enquanto há vida, há fôlego de vida, há uma esperança, aleluia. Atendei-me, povo meu e nação minha. Olha, o Senhor está falando com o povo dele, uma nação dele, um povo escolhido, um povo que ama a palavra do Senhor. Inclinai os ouvidos para mim, porque de mim sairá a lei, e o meu juízo se estabelecerá como luz dos povos. Perto está a minha justiça, vem saindo a minha salvação, e os meus braços julgarão os povos, as ilhas me aguardarão, e o meu braço esperarão.
Levantai os olhos para os céus e olhai para a terra debaixo, porque os céus desaparecerão como fumaça e a terra se envelhecerá como uma veste, e os seus moradores morrerão como mosquito, mas a minha salvação durará para sempre, e a minha justiça não será quebrantada. Olha que lindo, aquele que se, refugia no Senhor e defende a justiça, esse está guardado em todas as bênçãos do Senhor. O Senhor vai aniquilar o mal, o Senhor vai aniquilar aquele que o rejeita, mas aquele que ama a verdade, aquele que ama a Deus, o Senhor conhece o coração, e esse então vai estar guardado no Senhor. Ouve-me, vós que conheceis a justiça, vós, povo, em cujo coração está a minha lei. Não temais, olha, aquele que tem a lei do Senhor no coração, não precisa temer a justiça de Deus, não precisa temer, porque ele diz ali, ó, no 5, perto está a minha justiça. Então você está dizendo que perto ele virá, logo Jesus virá, aleluia. Mas ele diz aqui no versículo 7, ouve-me vós que conheceis a justiça, vós, povo, em cujo coração está a minha lei. Não temais o opróbrio dos homens, nem vos turbeis pelas suas injúrias. Nós não devemos ficar com medo das injúrias dos homens, né? Não precisamos ficar com medo do opróbrio das nações, do mal, mas nós devemos nos manter um povo santo, um povo escolhido, um povo, santificado, um povo separado, aleluia, que nós venhamos ser um povo separado do Senhor, que nós venhamos fazer a diferença na face da terra. O Senhor nos chama para um conserto e uma certeza de que um coração quebrantado, aquele que ama a justiça, está guardado no Senhor. Vamos agradecer a Ele, vamos fazer um concerto se é necessário e vamos fazer a vontade do Pai poderoso, vamos servir da forma que fomos chamados para ser. O Senhor nos chamou para ser um povo santo, um povo abençoado. Aleluia! Então vamos orar ao Senhor? Pai santo, Deus de poder e Deus de glória, Santo de Israel, louvado é o teu nome, Pai. Te louvo e te agradeço pela tua palavra. Senhor, venha, Senhor Jesus, sobre essa vida. Fortalece ela, Pai. Dá ânimo novo. Repreende a fúria do inimigo. Que ela venha, Senhor Jesus, fechar as brechas, tirar as raposinhas, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que nós venhamos ouvir a tua palavra, que nós venhamos ser o povo do jeito que o Senhor quer que nós sejamos, santo, um povo escolhido, um povo, um sacerdócio real, um povo santo separado, Pai. Repreende todo o mal, todo o pensamento negativo, tudo aquilo que não é de ti, Pai, mas que ela venha pensar coisas boas, coisas que a elevam, Senhor, que a mente dela esteja em ti, Pai, que ela venha vencer todo o mal, todo o pecado, toda a injúria, toda a proposta, Pai, que não é de ti, que caia por terra no nome de Jesus, mas que ela venha vencer, que ela não venha desistir da cruz. Pai santo, Deus de poder e Deus de glória, que nós venhamos olhar para a rocha Jesus Cristo de Nazaré. Pai, abençoa esse meu irmão, essa minha irmã, repreende a fúria do inimigo. Em nome de Jesus, Pai, apresento todos os nomes que estão no caderno de oração, no nome de Jesus. Abençoa, Pai santo, Deus de poder e Deus de glória. Trata aquele que precisa, Senhor, ser tratado para vir à tua presença. Pai, repreende a fúria do inimigo. Quebra o mal, apresenta a vida de cada uma dessas pessoas. Senhor é o Deus que conhece. Senhor é o Deus que sabe. Alcança, repreende a fúria do inimigo. Pai, em nome de Jesus, guarda, Senhor, a vida daqueles que têm, junto comigo, intercedido, no nome de Jesus Cristo. Pai, agora nós te louvamos e te agradecemos. E se o Senhor permitir, estaremos aqui novamente para trazer a tua palavra, a santa palavra, a pura palavra, no nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde e faça o rosto dele resplandecer sobre você e que ele te traga paz, a paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus, aleluia.